Boa tarde a todos. Boa tarde. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pela Márcia, ela teve um imprevisto, e aí é igual a gente fala, né? Sai Márcia, entra nele. E eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, já que há bastante tempo a gente não vem falar um pouquinho, conversar um pouquinho e sobre a nossa doutrina, essa doutrina maravilhosa do qual a gente tem que vivenciar todos os dias. Então eu espero que a falta da Márcia não seja muito grande e que vocês tenham uma boa paciência para a gente conversar, né? O ano está acabando, não é verdade? A gente mal acordou e já estamos em novembro. Quanto tempo falta para o ano acabar realmente? 42 dias, 43 dias, né? E a gente se programando. O que nós vamos fazer no final do ano, né? Esses 42 dias estão voando, vão voar, né? Essa é a verdade. Dizem que hoje o dia não tem mais 24 horas, né? Estudos comprovam exatamente isso. O eixo da Terra está mudando e o dia hoje passou a ter, uma corrente fala em 22 horas, outra corrente fala em 16 horas. O certo é que a coisa está correndo, né? E a gente está correndo atrás. Hoje, a minha neta pediu de presente em setembro um iPhone 6, né? Dia 11/11 já saiu o iPhone 7. Então, a vida está muito rápida, né? E nós precisamos acompanhar. Eu ouvi uma vez uma palestra do padre Fábio de Mello, que ele falava que antigamente a gente escolhia o pano, as mulheres principalmente, né? Escolhiam um pano, iam na loja que vendia os panos, né? Vendia os tecidos e escolhia o feitio do vestido, ia na costureira, provava uma vez, provava 2 vezes, provava 3 vezes, não tinha pressa. Hoje a gente entra numa loja, vai ao shopping, né? Vai ao shopping, eu quero esse vestido, provou, vestiu, foi a festa, foi a balada de noite e ponto final, né? Então a coisa está muito mais dinâmica, né? Só que quando vai chegando esse final do ano, a gente tem uma surpresa boa. Puxa vida, a maioria consegue tirar férias, né? Conseguimos durante o ano ralar bastante, trabalhar e ir juntando quem consegue, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vamos tirar umas férias. Mas para que essas férias aconteçam, a gente precisa algumas providências, né? Primeiro, a gente precisa decidir aonde que nós vamos, não é verdade? Onde que nós vamos tirar as férias? Em que país que nós vamos tirar as férias? Em que estado? Ou na casa de quem que nós vamos passar, né? A gente que mora no litoral é o contrário, né? Muita gente vem de lá para cá para tirar férias aqui com a gente, essa é a verdade, né? Mas, normalmente a gente faz uma programação. E essa programação, a gente primeiro toma a decisão de comunicar, por exemplo, ao nosso chefe que nós vamos tirar férias no período de 1 de dezembro, de 1 de fevereiro a 30 de dezembro, a 28 de fevereiro e por aí afora. Primeira decisão, comunicar ao nosso companheiro, à nossa companheira, vamos fazer essa viagem ou não. Normalmente as decisões são tomadas em conjunto, né? Aos nossos filhos, nós vamos viajar para tal lugar, né? E o principal, que pontos nós vamos escolher para visitar, né? E muitas vezes a gente encontra longas filas em aeroporto. Antes disso, vamos dizer que a gente queira ir para o estrangeiro e o passaporte venceu. E aí, o que a gente faz? Tem que entrar na internet, fazer todo aquele esquema de passaporte, às vezes não encontra a data. Então, todas as férias
a gente tem que se programar, certo? Depois de tudo isso arranjado, definimos onde nós vamos, passaporte na mão, passagem na mão, né? Vamos arrumar a nossa mala, não é verdade? E aí outro estresse de arrumar mala, né? Eu já nem arrumo a minha mais, né? A gente tem a arrumadora de mala oficial lá em casa, né? Então, mas a gente tem que arrumar nossa mala e esperar a hora de embarcar, né? E o embarque é sempre antecedido, né, de muita expectativa, não é verdade? A gente, quando está muito afim de uma viagem, a gente fica sempre ansioso para que aquilo aconteça. E às vezes as viagens são muito curtas, né? Às vezes as viagens acabam rapidinho, normalmente acontece isso, né? Ou as viagens são um pouco mais longas, quando a gente vai fazer um intercâmbio. Hoje os jovens, está muito comum hoje, né? Vou estudar na Inglaterra, vou estudar um pouquinho, passo um ano aqui na Espanha e etc. E as viagens se tornam um pouquinho mais longas, né? Mas o certo é que nós vamos voltar para a nossa terra, não é verdade? A gente sempre volta para o Brasil. Né? Algumas pessoas podem viver fora, mas é uma minoria. Sempre quando a gente vai tirar umas férias, a gente vai voltar para a nossa casa. A gente às vezes fica ansioso até, né? Viajar é legal. A gente sempre fala assim, né? Viajar é muito legal, mas voltar para casa é ótimo, né? Porque a nossa cama, nosso espaço, a nossa energia que está ali naquele ambiente, é sempre bom a gente voltar. Também é certo que em qualquer viagem que fizermos, estaremos aprendendo coisas novas. Concorda? Então, o que acontece? É a cultura de algum lugar que a gente vai aprender, né? São pessoas que a gente vai encontrar e vai fazer uma amizade, né? São igrejas maravilhosas, né? Principalmente quem escolher viajar aí pelo interior. A gente vê aqui no Brasil mesmo, não precisamos sair muito daqui, e na região ali de Tiradentes, igrejas assim, maravilhosas, feitas pelo Aleijadinho, etc, etc. Né? E lá fora também, aquelas culturas assim, muito antigas, né? A gente fica deslumbrado como que o homem conseguiu naquela época fazer determinada obra, né? E vamos viver experiências novas. Vale lembrar que toda viagem envolve o quê? A ida e a volta. Não é verdade? Se alguém discordar de mim, por favor, pode falar. Toda viagem a gente vai e a gente volta, né? Para uns a partida é alegre, né? E para outros é um pouco triste. Aqueles que não conseguem viajar, que o chefe não deixou, né? Você não pode tirar férias, não, tirar férias agora não, vou tirar férias na hora que a empresa disser para você, ó, você vai tirar férias agora. Isso não é incomum, né? A gente já trabalhou no mercado aí durante muitos anos, né? E às vezes isso infelizmente acontece, né? A empresa define para a gente um período, muitas empresas dão férias coletivas, né? Chega nesse período agora de 20 de dezembro a 5 de janeiro, 6, são férias coletivas, tá? Só que a maioria das viagens a gente fica mais contente, né? A gente vai conhecer gente nova, como eu falei, vai conhecer lugares diferentes e tudo. Algumas viagens a gente parte um pouco triste, né? Quando, por exemplo, se a gente vai levar algum parente ou a gente mesmo vai fazer um tratamento médico em outro estado, em outra cidade, isso aí às vezes acontece, né? Às vezes as viagens não são agradáveis. Essa é a verdade, a gente faz um plano danado, faz um esquema todo, investe uma boa, uma grana, né? E a viagem não é aquilo tudo que a gente estava esperando, né? Vou abrir um parênteses aqui e contar até uma coisa assim interessante que me veio na cabeça agora, fugindo aí um pouco do roteiro. Nós normalmente costumamos ir para a Índia a cada 2 anos, 1 ano, a gente faz uma tour aí pelos nossos amigos hindus lá, né? E uma vez a gente tomou um trem
e queria visitar no norte da Índia. É muito frio, né? Como muitas pessoas devem pensar que a Índia é quente pra caramba, mas o norte da Índia é muito frio, é perto dos Himalaias. E é onde fica o governo provisório do Tibete, do Dalai Lama, uma cidade chamada Dharamshala, né? E a gente queria ir para essa cidade para ver se encontrava o Dalai Lama. Poxa, olha essa coisa legal de encontrar o Dalai Lama, né? Conversar com ele, porque ele atende as pessoas quando ele está nessa cidade, ele atende. Até hoje a gente não conseguiu, já fui lá 3 vezes e não conseguiu, então não foi um merecimento, porque tem também o merecimento, né? E então nós tomamos um trem, mas para ir para essa cidade a gente tinha que saltar na metade do caminho. E essa metade do caminho acontecia às 3 horas da madrugada. Legal, até aí tudo bem, 3 horas da manhã a gente saltava, esperava amanhecer e ia. Só que eu perguntei para um rapaz lá se era isso mesmo que ia acontecer. E ele falou, não, você tem que ir até o final da linha do trem e lá você é pertinho de onde você quer ir. Aí a gente estava, eu perguntei para uma outra pessoa e a outra pessoa confirmou. Só que existe um livro chamado Lonely Planet, né, que é muito legal, muito bom para quem vai viajar para o exterior. Dá para seguir muito bem esse livro. Ele fala até o preço do ônibus que você vai tomar, a linha do ônibus que você vai tomar. Bom, em suma, sem querer fazer propaganda de livro nenhum aqui, nós fizemos isso. Fomos até o final da linha, quando o trem acabou. A gente estava a 6 horas do local que a gente tinha que ter saltado, né? Escuro, ou seja, a gente foi para o norte da Índia, lá em Jammu, lá naquela briga que eles têm com o Paquistão lá em cima, com soldados com armas assim, maior do que eu, tudo. Aí o cara falou assim, me desculpa até, parecia até, me desculpa, sinto muito, sou grato. Eu vou levar vocês para um lugar para vocês tomarem um ônibus, para vocês irem para onde vocês querem ir. Você imagina, num país distante, não falando a nossa língua, né? Nós dois, um cara de brasileiro bobo, tudo escuro, cheio de soldado armado, e ele falando assim, não, vem comigo. E a gente entrando por umas ruas assim, o que a gente fez? Entregou a Deus e foi. Quer dizer, então foi uma experiência assim, que agora está sendo engraçado, ou depois que a gente lembra, foi muito interessante, não aconteceu nada, graças a Deus. O cara levou a gente para o ônibus, quer dizer, nós tivemos que tomar um ônibus e voltar às 6 horas, né? Então foi uma experiência assim, que a viagem não foi o que a gente tinha planejado, né? Mas isso acontece, né? Mas a gente sempre tem que levar em consideração que é proveitosa as experiências que a gente passa. São proveitosas as experiências que a gente passa, né? Pois temos oportunidades únicas, né? Inclusive de reencontrar antigos amores, antigas amizades, né? Que a gente não via há muito tempo. Bom, eu gostaria de levá-los então a fazer uma observação e a fazer uma correlação. Por que eu estou falando tudo de viagem, de partida, de chegada, né? Porque tal situação é natural em nossas vidas, muito natural, né? É uma situação bastante conflitante e até difícil de nós, mesmo espíritas, espiritualistas, entendermos que é o nascimento e a morte. Vamos então correlacionar isso que nós estamos falando, tá, com a doutrina espírita, e principalmente em obras de André Luiz. Nascer é simplesmente sair da sua pátria, que é a verdadeira, a pátria espiritual, e vir fazer uma viagem de conhecimento e aprendizado. Concordam comigo? Né? Então, a nossa ida, a nossa preparação, a nossa viagem, né, começa no nosso nascer. Que a gente voltou da pátria espiritual e veio para a Terra, no caso,
planeta ainda de provas e expiações, né? Nós vamos, se Deus quiser, passar rapidamente para a regeneração, né? Mas, por enquanto, infelizmente, o mal sobressalece o bem. Vence o bem, por enquanto, né? E vamos fazer uma viagem de aprendizado e conhecimento aqui, na Terra. Ok? Quem nos fala muito bem sobre isso, né, a respeito desse tema, é André Luiz, em várias de suas obras. Por exemplo, no Nosso Lar, que teve o filme aí, Nosso Lar, que todos devem ter visto, se não viram, não percam a oportunidade, que é muito bom, muito interessante, muito fiel ao livro, né? São diversos relatos que eles fazem sobre as partidas e chegadas à colônia Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia, né? Alguns chegam bem, mesmo cansados, né? Devido a alguns traumas, a fusos horários, etc. Eles chegam bem, eles chegam conscientes. Alguns não, né? Alguns não. Uns chegam lúcidos, outros completamente perdidos, por conta da forma como vivemos, tá? E da situação como vamos partir. Ou seja, se desencarnamos bem ou mal. Isso compete só a quem? A nós. Com certeza, né? Eu sempre falo para meus pacientes assim, ó, você tem um livro de vida, tá? E todo dia você escreve alguma coisa nessa página do livro. Eu posso mostrar para você duas opções, porque sempre a gente tem duas opções na vida, né? Eu podia estar aqui hoje ou podia estar em casa agora dando uma cochilada depois do almoço, né? Vocês também podiam estar aqui ou podiam estar no shopping, na praia, né? A gente sempre tem duas opções na vida. Essa é a verdade, né? Então, você escreve no teu livro de vida, diariamente, uma linha, nem que seja uma palavra que você vai colocar. Eu posso te mostrar as duas opções. Eu tive uma vez uma paciente que ela falou assim, mas, doutor Ney, depois disso tudo que eu lhe falei, né, eu me separo ou não me separo? Aí eu falei assim, você não entendeu nada do que eu falei. Eu nunca vou dizer para você se você se separa ou não. Eu posso dizer para você assim, se você se separar, vai acontecer isso. Ou seja, a previsão de acontecer isso é grande. Se você não se separar, a possibilidade de acontecer isso é grande. Agora, isso, quem tem essa chave dessa porta é você. Então nós escolhemos, nós fazemos a nossa história. Essa é a verdade. Ninguém pode fazer a nossa história. A gente vai ter companheiros que acompanham a gente na história. Mas a história quem escreve é a gente, né? Uns chegam felizes ao mundo espiritual, pois irão reencontrar a verdadeira família, né? E outros chegam um pouco tristes. Por quê? Porque terão que encarar seus inimigos, né? Quanta gente retorna à parte espiritual sabendo que lá está a sua mãe querida, o seu pai, a sua verdadeira família espiritual. E muitos retornam já preocupados com aquele que ele lesou, com aquele que ele não teve paciência, com aquele... Então a gente sabe que isso aí acontece, né? Mas muito passam por umbral também. Oi? Muito passam por umbral antes de chegar. Ah, passamos por alguns lugares. Não, umbral. Ah, pelo umbral. Mas não sabemos. Quem Não. vai para o umbral. Pois é, a gente não sabe. Uno pensa que está Mas a gente dá uma passadinha lá. fazendo a coisa bem e... A gente dá uma passadinha lá rápida, né? Só assim, ligeiro. Olha a pretensão, olha a pretensão. Uns partem rumo à reencarnação cheio de esperança, né? Quando a gente vai reencarnar, e alegria pela chance recebida, pois tem muita gente na fila, né? É uma bênção a gente conseguir reencarnar, isso que a gente precisa entender um pouquinho, né? E outros apreensivos sabem dos embates que essa viagem
que essa reencarnação vai nos proporcionar. Outros ainda partem de forma compulsória. Você tem que reencarnar em ponto final. Está na hora de você ir lá aprender. Isso tem no Livro dos Espíritos. Tá? No Livro dos Espíritos. Eu não me lembro a pergunta, mas existe bem uma pergunta que Kardec faz, né, sobre essa reencarnação compulsória. Como nas viagens, antes da partida, né, ou da reencarnação, é necessário pensar no roteiro, ou seja, devemos analisar por onde iremos passar. É também nas obras de André Luiz que a gente encontra longas narrativas a respeito desse processo de escolha de onde nós vamos passar ou não. Continuando com as correlações que eu fiz sobre a nossa viagem antes, né, programada, e essa outra viagem de nascimento e morte, né? Falamos de um tempo de espera, lembra? Que a gente fez a mala, né, ou não fez, ou comprou a passagem com antecedência, porque hoje pegar uma passagem com antecedência é mais barato, né? Então a gente pode, quando dá para se programar, a gente se programa. Tem a hora de... o tempo de espera que a gente tem, né, até chegar a hora de embarcar ou renascer e das despedidas. Após a escolha dos ajustes e dos objetivos da nossa nova oportunidade, o espírito passa por um período de letargia, onde encontra uma preparação para reencarnar através de passes, né, de conversa, de espíritos que estão na colônia com ele e vêm conversar com ele, vêm lhe dar apoio, até falando assim, ó, estou indo logo depois, tá? Me espera que eu estou indo. Meu grande amor, a gente vai se encontrar daqui a algum tempo, né? Como nas viagens terrenas, às vezes são curtas essas reencarnações, né? A gente vê às vezes crianças, bebês que desencarnam sem nem a gente conseguir entender o porquê, né? Entre aspas, esse entender o porquê, né? Porque nós espíritas sabemos muito bem que essas reencarnações rápidas são devido a outras vidas passadas, né? E outras são longas. Também na viagem espiritual, a reencarnação pode ser breve ou pode ser longa. Tá? De acordo ao filme, tem gente que... Ok, depois ele lê. Esqueci. Depois ele lê. Como colocamos, as viagens podem apresentar contrariedades e apuros, como eu comentei, citei aquele exemplo rápido aqui. Podem nos mostrar que a situação até nos beneficiou. Então, aquele exemplo que eu dei, a gente agora toma um pouco mais de cuidado, ver direito qual é o trajeto, né? Fazer esse tipo de trabalho. O que é necessário fazer é mudar a ótica ou a atitude frente à vida e suas situações. Lembrar que sempre poderia ser pior, né? Sempre existe a possibilidade. Imagina se ali naquela hora a pessoa tivesse feito de propósito, né? Tivesse com algumas intenções e tivesse levado a gente para algum lugar, assaltado e etc, né? E aí a gente lembra de uma música do Milton Nascimento, que é muito legal, que fala exatamente sobre esses encontros e desencontros, né? Que ele fala mais ou menos assim, eu não vou cantar, vou poupar vocês, tá? Porque não é bem isso, né? Mande notícias no mundo de lá. Todos os dias é um vai e vem. Todos os dias encarnam e desencarnam. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chega e partir. São dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação
é a vida desse meu lugar. Então, se a gente pegar cada frase dessa, dá pra gente fazer uma palestra aqui, concorda? Né? Dá pra gente ficar aqui 40 minutos conversando só sobre uma dessas que a gente conversou aqui, né? Tem gente que vai e quer ficar. Então tem gente que quer ficar, faz tudo para ficar na vida e não quer desencarnar de jeito nenhum, né? E tem gente que vai e quer voltar, porque senão lá é muito legal, pelo menos dizem, eu não me lembro. No, lo que yo le quería falar que, de acuerdo al filme, dice que no solar está lá. Este no es no solar. ¿Está? De acuerdo ao filme. Pois é, depois a gente conversa sobre o filme. Observando então nossa conversa de hoje, podemos destacar alguns pontos fundamentais, né? Que a vida é feita de encontros e desencontros. Os encontros, podemos dizer que exprimem as nossas experiências, programadas por quem? Pela providência divina. Superação de desentendimentos, né? Aqui nessa nossa vida a gente precisa superar todos os desentendimentos. A reparação de ofensas, que não leva a nada, né? A harmonização com adversários. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, não dá aquele, né? Não bate aquela empatia. Isso tudo a gente tem que vencer, né? Nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai. A consolidação de afeições, a construção de fraternidade, os filhos, os cônjuges, os pais, os irmãos, os amigos, os colegas. Os desencontros acontecem quando envoltos em sentimentos inferiores, como a agressividade, o egoísmo, a prepotência, a ambição, né? O orgulho, atrapalhamos esse relacionamento. E eu aqui vou abrir um parênteses, como diz Dalai Lama no budismo, todas as criaturas buscam a felicidade e repelem o sofrimento. Porém, toda felicidade gera um sofrimento. É interessante isso, né? A gente parar um pouquinho para pensar, parece uma coisa que não é muito lógico. Como é que uma felicidade pode me gerar um sofrimento, né? Vou deixar essa para vocês pensarem e eu prometo voltar aqui no dia para a gente conversar sobre isso, né? Olha só, toda criatura busca a felicidade. Vamos fingir que isso é um mantra, né? Toda criatura busca a felicidade e não deseja o sofrimento. Maravilha, né? Não é verdade? Você não busca a felicidade? Você quer sofrer? Nem eu. Porém, toda felicidade gera um sofrimento. Ok? Vamos deixar essa semente aí para vocês. Porém, a bondade divina nos oferece a oportunidade de retificar nossos caminhos, transformando desencontros em reencontros, capazes de enriquecer nossas experiências sempre que nos dispomos. Ok? Então, as responsabilidades que temos com o nosso corpo e a reencarnação. Isso é muito importante. Precisamos preservar nosso corpo, dar atenção, é a coisa mais importante. Eu trabalho com acupuntura, né? E eu sempre falo pro pessoal que me procura assim, ó, você não precisa fazer acupuntura comigo, não precisa, né? Mas saiba com quem você está fazendo. Porque a coisa principal que você vai entregar para a pessoa é o teu corpo. Na hora que ele deita ali na maca, né, ele está se doando, está se entregando e colocando toda a expectativa de melhora nas mãos de uma pessoa. Então procure saber mesmo. Eu adoro quando o paciente chegava e falava assim, vem cá, quem é você? O que você fez? Onde você se formou? Que curso que você fez? Por onde você andou? Não é verdade? Eu gosto, porque eu sei que a pessoa está preocupada com ela, né? Está se dando valor. Então vamos trabalhar esse veículo físico que nos foi dado, né? Vamos respeitá-lo, porque ele vai ficar, né? A gente só vai levar aquilo que a gente, que os outros lembrarem da gente, né? Ah, o Ney foi tão legal, né?
do que, não, a UNEI tinha um carro bonito. Ninguém vai lembrar disso, não é verdade? A importância de mudar a forma de olhar o desencarne. Precisamos olhar de uma forma um pouco mais natural, né? Morrer é só tomar o trem de partida para a volta à pátria espiritual. É a única coisa certa que nós temos na nossa vida. Concorda comigo? É a única coisa certa. O que mais que a gente pode ter certeza? Que eu vou sair daqui e vai estar chovendo? Não sei, pode continuar a estar sol, né? Sofremos muito quando o amor parte, porque somos como crianças, né? Nos apegamos muito a esse veículo físico que nós temos, mas ele é material e sabemos que a matéria não perdura. E o objetivo de nossas vidas é a evolução. Eu não pretendo ficar aqui na Terra mais 1, 2, 10 encarnações. Eu quero evoluir. Eu sei que aqui é uma escola, mas eu quero passar. Como na escola, eu fiz o primeiro... quer dizer, eu sou bem velhinho, né? Eu fiz o primário, né? Vocês lembram do primário? Eu fiz o primário, eu fiz o ginásio, eu fiz o científico, né? Aí eu fiz a faculdade, então a gente tem que aprender coisas novas, né? A gente tem que evoluir. Então eu não quero mais ficar aqui na Terra, porque não que eu já tenha aprendido tudo, não isso, de forma alguma. A única coisa que eu sei é que nada sei, essa é a verdade, né? Mas eu quero evoluir, eu quero aprender. Como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conseguir evoluir? Continuando no planeta de provas e expiações? Não, partindo para um outro. Né? Não é verdade? Ok. E se você quer evoluir e quebrar essa roda de nascimento e morte, né? Como os hindus falam, essa roda de Sansara, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E como que a gente consegue isso? Através da caridade. Ok? Eu separei um texto para a gente ler, né? Que eu falei assim, se eu falar muito rápido, eu já tenho uns 6 anos que eu não venho aqui, né? Se eu falar muito rápido, e eu separei um texto para ler, mas agora estava almoçando e falei assim, eu amo de paixão um orador chamado Divaldo Pereira Franco, né? Todos nós conhecemos, né? E eu já cheguei a andar quase 200 quilômetros quando a gente morava em São Paulo para assistir uma palestra do Divaldo. E não me arrependo, eu andava de novo, né? E ele sempre termina a palestra dele muito lindo, que toda vez eu choro, assim, fico com os olhos cheios d'água, né? E eu vou fazer uma imitação do Divaldo aqui, tá? Não uma imitação de voz, não uma imitação nada disso, mas uma imitação do que ele fala, que eu acho muito lindo, muito lindo, tá? Então, eu não sei tudo, ele sabe tudo de cor, maravilhoso, né? Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam a terra, o céu e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira sobre o céu de anil, que se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque posso ver, meu amor, mas diante da minha visão eu te formulo uma oração. Pelos cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão e andam na solidão. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa vida, em uma outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos nos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem dos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro a prece a cantar, a melodia dos imortais, que, ouvida uma vez, não se esquece nunca mais. Ouvidos que ouvem a voz melancólica do boiadeiro,
a dor, a lágrima do sofrimento do mundo inteiro. Diante da minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir, porque eu sei que depois dessa dor, no reino do amor, voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, que canta, que declama, que ensina, que alfabetiza, que flauteia uma canção. Pela voz que teu nome profere com sentida emoção. Considerando-se a minha melodia, eu quero te rogar pelos que padecem de afasia, que não podem cantar de noite nem falar de dia. Olhe por eles. E sei que depois dessa prova, numa vida nova, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos que aram, que trabalham, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de ternura, mãos que libertam o homem da amargura. Mãos da caridade, da solidariedade, mãos de sinfonia, mãos de cirurgia, mãos de poesia, de psicografia. Pelas mãos que nos seios abrigam filho de corpo alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes, aleijados, deformados, marcados, e eu posso andar. Oro por eles, porque eu sei que eles bailarão em uma outra encarnação. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. Não é importante se esse lar é uma mansão ou um bangalô, se está numa favela, se é uma tapera, um ninho, um graveto de dor, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor. O amor de mãe, de pai, de filho, de esposa, de marido, de irmão, de amigo, até de um cão, alguém que nos dê a mão. Porque ninguém suporta a solidão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem teto para me agasalhar, uma cama para deitar, nem aí eu blasfemarei, nem me desesperarei, porque tenho a ti. Amo a vida que é nobre e colorida, creio em ti, dou graças porque nasci. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.